paz, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos de volta em mais um dia que o Senhor nos proporciona. Nós adoramos, louvamos e bendizemos, porque Ele é o Senhor da vida, Ele que nos dá a vida, nos dá o fôlego de vida para que possamos estar mais uma vez aqui no nosso canal, nos reencontrando, continuando no nosso projeto e devocional do canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Nós louvamos ao Senhor por sua vida, por você estar conosco neste projeto. Você que está chegando agora, venha, se inscreva, curta, dê seu like para que a gente alcance mais leitores da Palavra de Deus, mais pessoas fortalecidas e edificadas por esta palavra tão maravilhosa, porque a palavra do Senhor mesmo nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do nosso Deus. Então não estamos falando de qualquer palavra, estamos falando da sagrada palavra do Senhor, esta que nos dá vida e vida com abundância. Então, irmãos, vamos prosseguindo a nossa leitura. Estamos no livro de Esté, esse lindo livro de providência e amor de Deus para com o seu povo, onde ele usa uma simples órfã, a coloca como rainha no reinado do povo da Babilônia, da Pérsia, perdão, para poder estar assim poupando a vida dos seus patrícios, dos seus irmãos por nação. Vamos então à nossa leitura de hoje. Estamos nos capítulos hoje 6, 7 e 8. Então, Bíblia na mão, no seu momento reservado do dia, vamos estar conectados agora com a palavra de Deus, com o nosso Pai Celestial, ouvindo do Senhor o que precisamos ouvir para a edificação da nossa alma. Vamos então, capítulo 6. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Bigtan e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isto? Nada se fez a respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, a mãe entrou no pátio, que ficava ao lado dos quartos do rei, para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. O rei perguntou: quem está no pátio? É Amã, responderam os servidores. Mandem que entre, ordenou o rei. A mãe entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Amã pensou assim: quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Amã disse ao rei: mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então, entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Amã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai.
Depois levou Mordecai montado a cavalo pela praça principal da cidade e disse em voz alta: É isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto que a mãe, envergonhado e triste, correu para casa, escondendo o rosto. Contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e os seus amigos, que eram tão sabidos, disseram: Você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Eles ainda estavam falando quando os eunucos que estavam a serviço do rei chegaram e levaram a mãe imediatamente ao banquete que Esther tinha preparado. Capítulo 7. Portanto, o rei e Amã foram de novo ao banquete da rainha Esther. E novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: Qual é o seu pedido? Peço o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela respondeu: Se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo, pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como essa. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde está ele? O nosso inimigo e perseguidor é Amã, este homem perverso, respondeu Esther. Cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão de banquetes e foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Ele se jogou no sofá onde Esther estava para pedir misericórdia. E nesse instante o rei voltou do jardim quando viu Amã. O rei disse: Será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio e na minha frente? Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Um deles, chamado Arbona, disse: Perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforque Amã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim a raiva do rei se acalmou. Capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei porque Esther contou que Mordecai era seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete que ele tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Depois Esther se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulasse a ordem de Amã, o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse: Se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata, o descendente de Agag, deu para que no reino inteiro todos os judeus fossem mortos. Pois eu não poderia suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. E o rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai:
Eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus, e dei todos os seus bens a Ester. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com o anel real não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiser aos judeus, assinem meu nome e selem as cartas com o meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, e o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei, editou um decreto aos judeus, representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos de todas as províncias do rei, que eram 127 ao todo, e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino, e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com o anel real e levadas por mensageiros montados em cavalos criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com os seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem, os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa. O decreto foi lido em público também em Suzã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória em todas as cidades do reino, onde foi lida a ordem do rei. Os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Amém, irmãos. Glória a Deus. Aqui encerramos a nossa agenda de leitura de hoje e vemos que maravilha, vemos que providência de Deus. A princípio, Amã, que já tinha feito a forca para matar Mordecai, ele mesmo é usado para exaltar a Mordecai. Exaltar Mordecai diante de todo o reino da Pérsia. É assim que Deus faz ao homem que quer honrar. Claro que ele achava que ele, pelo seu orgulho, pela sua intrepidez, ele que ia ser. Quem era esse homem que o rei ia querer exaltar? E ele deu as ideias e teve que executar a ideia de aclamar Mordecai, o homem a que o rei queria exaltar pelo grande benefício de salvar a vida dele. E todo o seu plano foi descoberto e ele foi destruído naquilo que ele mesmo construiu para destruir. O inimigo, irmão, sempre vai se levantar contra o povo de Deus. Ele sempre vai buscar algo para te destruir. Mas o nosso Deus poderoso faz com que aquilo que seria armadilha para nós seja armadilha do próprio inimigo, para que ele seja destruído e despedaçado e a vitória seja nossa
para a glória do nosso Deus, porque quem pode contra o braço do Senhor nas nossas vidas? Aleluia! E nós vemos aqui a grande vitória do povo de Deus, quando o rei não podia revogar a sua palavra, mas o rei assinou um decreto dando aos judeus autoridade e competência de poderem se defender, e assim eles receberam aquela nova ordenança com alegria, com gritos de júbilos e festejo, porque a sentença não estava anulada, mas estava dando garantias ao povo de que eles poderiam lutar. E é isso que o Senhor nos dá todos os dias, a garantia de lutar para sermos vitoriosos, porque a vitória vem do nosso Deus. A vitória para o povo de Deus vem do próprio Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós adoramos o Senhor por esta palavra tão gloriosa e nós acreditamos que cada irmão é vencedor contra as mazelas destas vidas. E o porquê o nome do Senhor será engrandecido através de nós. Aleluia. Deus abençoe a todos, meus irmãos, e nós agradecemos ao Senhor a oportunidade bendita de estarmos meditando na sua doce palavra. Glória a Deus. Que o Senhor nos guarde, o Senhor nos edifique e o Senhor nos proteja todos os dias. Amém, meus irmãos? E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. E lembrando, não deixe de compartilhar, não deixe de dar seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. Precisamos levantar leitores da palavra de Deus para a glória do nome do nosso Senhor. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Até amanhã, o nosso encontro marcado aqui no nosso canal. Amém. Fiquem na paz.